Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Pessoal, é sempre uma alegria a gente estar junto aqui, né? Segunda, quarta e sexta, 13h, às 18h05 a gente tem a reprise, nesses 3 dias da semana. É um bate-papo descontraído, ninguém tem altas pretensões, a não ser divulgar tudo de bom que as pessoas fazem. E é bom a gente partilhar coisas boas da vida, não é verdade? Principalmente nesse mês de dezembro, o mês bonito, o mês aguardado por todos nós, não é? Cada um celebra a sua maneira, mas o importante é a gente estar ligado nas emoções, na partilha, na sua fé, enfim, cada um recebe o mês de dezembro da maneira que entende e a gente respeita isso. Hoje eu estou recebendo aqui, eu vou saber dela, ela veio de Leme para cá, agora eu vou saber se ela é lemense de nascimento. É a Roberta Malu Polete Correia, a nossa querida Malu Correia, personal organizer, também conhecida como especialista em organização. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Eu sou lemense, Coquinho, né? E nasci lá mesmo. E até hoje estudei em Campinas, mas eu retornei para ficar em Leme. Você fez PUC ou uma outra? Eu fiz Unicamp. Unicamp? Eu fiz Unicamp. Hoje próximo ali que você tem o Campus 1 e a Unicamp é um ao lado do outro. Exatamente. Ali, né? E que curso você fez? Eu fiz pedagogia, né, especialista em deficiência mental na época. Sei. Depois da graduação, eu fiz a pós-graduação em psicopedagogia. Entendi. E trabalhei há 20 anos na área educacional. Mas em Leme mesmo. Viu, Malu, eu voltei você para casa. percebeu alguma coisa estranha, não conta para ninguém. Só, fica em off, né? Vai ficar entre nós. Vai ficar. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Fica em Vegas. Exatamente. Por falar nisso, eu tive esse privilégio de pelo menos 2 vezes estar lá em Vegas gravando e tal. Muito bacana, né? E aí você vê alguns programas na TV a cabo, quando aparece o restaurante lá na torre. Eu tive na época que eu gravei, o gerente desse restaurante era um brasileiro. Olha, que bacana. Small world, né, minha amiga? Sim, com certeza. Mas me fale desse seu trabalho, o que te conduziu a ele? Sim, eu sempre fui, assim, uma pessoa organizada, né? Eu falo que a organização, você não precisa nascer com ela. Às vezes você tem um jeitinho ali que você nem sabe que é organização e já é organizada, né? Não chega no toque, não, né? Não. Aí é o extremo, né? Aí seria... Não, mas é verdade, porque é um assunto bastante falado, né? Sim. O toque, ele acaba sendo o extremo. Aí é uma doença, né? Com certeza. Então ali era uma coisa bem bacana, era bem gostosa. Meus pais são extremamente organizados, então acredito que a gente já nasceu nesse ambiente de organização. Uma coisa bem leve, né? Que a gente tira do lugar, volta para o lugar, né? O menos é mais, ter aquilo que de fato você usa. Malu, então... a gente poderia dizer que a família tem influência, mas lá em casa nós temos exceção. Eu, minha mulher, minha filha somos organizados. Eu quase que organizado, eu não sou desorganizado, mas eu não sei se é uma iniciação de toque. Eu quero ver a cama arrumada, eu vou lá, eu lavo a pia, ou qualquer coisa que eu vejo e tal, mas a minha mulher, minha filha, mas o meu filho, ele é literalmente o oposto de todos nós. Então essa influência, eu diria que há controvérsia. Mais ou menos, né? Mas continua, e aí? E na verdade isso tudo foi acontecendo, eu trabalhei durante 20 anos na área educacional, né, num colégio da cidade, como diretora do colégio, né, coordenadora, enfim, e a organização, ela exige muito da gente, né? A escola é uma empresa. Minha mulher é diretora na escola do Estado. Ela sabe bem isso, né? Então, já estamos falando a mesma língua. E aí, depois que eu terminei, né, eu saí dessa escola, enfim, falei, e agora? O que mais eu sei fazer, além de lidar com pessoas, de toda essa parte? E eu tinha meu médico, o Dr. Matheus Marim, em Campinas, homeopata, e era aquela rotina, né, de meio de ano e tal. Falei, ai, doutor, eu acho que eu tô com toque. Chegou nesse ponto. Sei. Porque eu tô resgatando a minha casa, né? Nossa, passa no lugar, a almofada, se o zíper não tiver do mesmo lado, eu volto. Falou, calma, não é toque ainda, não é doença, mas é uma profissão que você pode, de repente, se especializar. Olha porque isso. você já tem características para isso. Aí já fui pesquisar e tal, acabei fazendo o primeiro curso, né? Adorei, falei, eu já sou tudo isso, então vamos colocar em prática e vamos levar agora para a cidade o personal organizer.
E foi assim que iniciou. Então hoje eu tenho uma equipe de mudança residencial, Puxa vida. né? As pessoas, elas compram uma casa, vão se mudar, não sabem nem por onde começar. Então a equipe entra para embalar Que tudo, maravilha isso. né? O caminhão carrega e às vezes em um dia a gente coloca a casa em ordem. Então você tem um ponto físico de Tenho. convergência que as pessoas podem ir lá e na procurar verdade, vocês. na verdade, eu que vou até a casa, porque você precisa fazer uma visita técnica nesse ambiente. E as pessoas te procuram individualmente. Isso, nas redes Fala, sociais. Malu, olha, eu estou querendo organizar WhatsApp, e tal. Eu precisei exato. que você tivesse também um ponto fixo. Não, quando eu preciso atender, eu utilizo a sala do empresário da Associação Comercial da cidade, Tá. a ACIL. Entendi. Né? Então aí a gente marca ali. Para mim é ótimo, né, que eu sou associada, é um ambiente super gostoso, acolhedor, e a gente conversa ali, né? Você sabe que na televisão, a cabo, vocês têm cabo em... Sim, a TV Lema. Claro? Lá? Da Claro? TV a cabo da Claro? Eu não sei, de Piracicaba é Claro, depois tem NET, eu estou falando de TV a cabo, não TV aberta. Uhum. E tem uma série de programas de pessoas que reformam residências, eu não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar, veterinários, aí são situações diversas, mas esse de mudança é uma ideia maravilhosa, Sim, sabia? nós já estamos pensando. Porque eu não vi ainda sobre mudança. E a mudança, ela já causa muito estresse, né? Os clientes estão Nossa. extremamente esgotados financeiramente. Cadê fulano? Né? Não, ele está mudando. Falei, então esquece, né? Então, assim, envolve muita emoção ali. Então, quando elas me procuram, aí no caso é mais a mulher que procura, né? E depois vai a família como um todo no pacote. Mais a mulher, porque normalmente sobra tudo para ela, né? E aí, no caso, a gente faz toda uma visita técnica para entender o acervo, né, dessa casa. E então depois organiza todo um checklist para fazer a mudança. Você chega a fazer alguma coisa em computador ou não? Para depois ela não... Falou, olha, esta mesa ficaria aqui... O design, no caso? Sim. Aí a gente tem as parcerias com os arquitetos. Então isso acontece fato. também, é fato. Porque às vezes a pessoa quer ver pronto ali, ela não quer, Às vezes até, por exemplo, um 3D dentro de um guarda-roupa. Dentro de um closet, como que vão ficar as roupas, os cabides, né, as colmeias organizadoras. Então, ela tem como visualizar também isso. Porque a gente fica curioso, né? Fica. Malu, você vai fazer a mudança lá, mas, viu, você não se preocupe que você vai chegar lá, vai estar cada coisinha no lugar. Mas, viu, eu queria visualizar isso antes, né? E muitas das vezes ela quer acompanhar e não pode, por conta do trabalho, por conta da rotina. Então, já chegou assim, me dar a chave da casa e voltar só à noite. Então, é uma responsabilidade muito grande também, que maravilha isso. Isso é um ponto da organização. Depois tem também, né? Eu quero só organizar minha casa agora para o final do ano, né? Existe também a possibilidade. Não necessariamente mudança, você vai lá para literalmente organizar. Exatamente. Às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade da triagem, que é o desapego, que ninguém gosta muito dessa palavra, porque ela... Eu gostei da triagem. A triagem. Você vai escolher o quê para abrir mão? Exatamente. É uma dificuldade muito grande. Tem coisas que a gente se apega mesmo. É uma coisa idiota, mas a gente se apega. E a gente tem que respeitar. Né? A gente não joga um papel de bala. Porque, às vezes, para mim é um lixo, mas ali para a pessoa tem uma emoção. Uma recordação maravilhosa, né? Exatamente. Então, uma visita técnica é esse bate-papo, né? Eu tenho que entender, de fato, ali aquela casa, aquela família. E aí se tornou um curso, né? Hoje eu sou professora também, né? De cursos para profissionais da organização que queiram se tornar, né? Sensacional isso. Tá na Hotmart. Que bacana. E aí, e as pessoas, para poder ter acesso a esse curso, você faz num lugar físico ou é através da internet? Da internet, tá. Quando é mais próximo, dá até para fazer. Depois da pandemia, a verdade foi essa, né? O online só faltava uma faísca para acontecer. Sim. Então, hoje eu atendo o mundo. Eu tenho aluno em Dubai, são 7 horas o fuso, 7, 8 horas. Então, assim, o presencial seria inválido ali. E a mentoria ela é muito importante, né? Você acompanhar, de fato, essa aluna para que ela tenha tudo que ela precisa para atuar, né? Entendi. Fora esse apego, o que você denota mais que é muito comum? Porque o apego é uma coisa importante, numa escala. O que mais você denota quando tem esse contato, essa troca? O que você detecta? Quando um da casa, né, ou o homem ou a mulher, tem essa dificuldade
do desapegar. Sei. Então tá tudo muito lotado, tá tudo muito desorganizado, muito apertado e a pessoa não abre mão, né? Mas também não usa. Ou porque ela tá de uma outra forma física, né? Ou engordou, ou emagreceu, ou porque ganhou de alguém. E às vezes também coisas que não só trazem alegria, trazem tristeza. Sei. E ela não consegue se desapegar. Então essa é a grande dificuldade para iniciar, né? Mas a gente tem que iniciar com aquilo que tem, não tem como. Mas com a minha psicologia, a gente consegue aí ajudar um pouco esse casal. Você sabe que recentemente nós vivemos lá em casa a sessão de desapego, porque nós estamos chegando no Natal, e tinha um aviso lá no elevador, se alguém tivesse brinquedo em condição, se pudesse doar para dar para as outras crianças carentes, necessitadas e tudo mais. E tem muita coisa guardada. E nós fomos fazer a famigerada triagem. Viu? Chegou um momento que falou, olha, eu não quero ver, o que vocês pegarem está tudo certo para levar. Eu tenho um filho de 25, uma filha de 20. Ele formado, ela lá em Campinas também, fazendo fisioterapia, já não está, mas em casa vem esporadicamente, não é? Mas existe o apego da coleção de boneca, da coleção de carrinho, e eu vivenciei isso daí. Chegou uma hora que eles falaram, viu, o que vocês derem está dado, a gente não vai olhar, porque senão a gente não vai conseguir abrir mão disso. Tem isso também. Agora, ó, chegou o ponto, tá ótimo, já vivenciei, né? A gente fala as reminiscências que ficam. Se você tem espaço, tá, de guardar, mas de vez em quando, traz para a realidade. Então, assim, eu tenho uma caixa lá dessas bonecas, desses brinquedos, então vamos trazer, né? De repente, o filhinho mais para frente, quem sabe, né? Hoje em dia a gente não sabe. Trazer para que brinque, trazer... Agora, ficar só para entulho, não dá. E uma dica que eu deixo, muitas das vezes, você guarda lá. Se já se passaram 6 meses, 1 ano, você fala, nossa, mas o que tem mesmo ali dentro? É porque, de fato, não fez nem, assim, diferença na sua vida. Tá aí a dica da especialista. Exato. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, nós voltamos logo a seguir. Estou recebendo aqui a Malu Correia, ela é especialista em organização. Você vai mudar? Daqui a pouco a gente explica para você onde é que você encontra a Malu na rede social. Nós voltamos já. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 13h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19 99319 5797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olha, nós estamos de volta, estou recebendo hoje aqui a especialista em organização, para quem está ligando agora, a Malu Correia. Você vai mudar? A pior coisa do mundo que tem é quando você fala, ai meu Deus, vou ter que mudar, eu tenho coisas que eu tenho que jogar, tem coisas que eu quero guardar, tem coisa que não serve mais que eu tenho que trocar, aquele imóvel, aquele eletrodoméstico, enfim, está aqui a nossa especialista, lemense, Malu Correia. Ô Malu, a gente tocou, você me falou aqui em off no intervalo, a respeito de que tem momentos, por exemplo, que você é contratada para desenvolver o seu trabalho, mas o casal está se despedindo. E aí, para partilhar, como é que faz? Eu tive o contrário. Na verdade, foi um casal que me chamou, né? E aqui por conta ética, logicamente, eles iriam se separar por falta da organização. Falei, bom, é isso que vocês querem? Não, a gente não quer, então eu entro para ajudar. Tá. Eles tinham gêmeos.
filhos pequenos, gêmeos. Então estava muito confusa a casa. Babá que não parava, empregada que não sabia o que fazer, uma criança era mais, assim, chorosa. A atmosfera não ajuda. Nada, né? nada ajudava. A energia não é nada, nada. Então, precisava, de fato, ali de uma organização estrutural. O que de segunda a sexta essa funcionária do lar iria fazer? Sim. Então, muitas das vezes, a mãe passava a noite inteira acordada com uma das crianças e dormia durante o dia. Quando a empregada chegava, ela estava de mãos atadas, ela não sabia o que fazer, não tinha um bilhete, né? A carne ainda no congelador, Entendi. a roupa para lavar estava dentro do banheiro, que a mulher dormia lá no quarto. Então, assim, parecia uma coisa muito óbvia, porém sem estrutura nenhuma. Então, aí a gente entra também, não só para a organização física da casa, mas essa logística, o que você vai fazer na segunda, na terça, na sexta, na quinta. E aí, depois a organização física da casa. Eles não se separaram, até hoje eles estão juntos. Puxa né? vida. Então, era um pontinho ali da organização. E o contrário também existe, né? Quando ali, de fato, eles vão se separar e a gente tem que fazer a mudança. Então, já chegou assim, ponto de ter que fazer a mudança num dia da mulher e depois levar as coisas do homem. Sei. Sim, também. Interessante isso. É. Qual é o tempo, não é, que você normalmente recomenda quando a pessoa vai te procurar? Porque não dá, vou mudar amanhã. Não. Olha, eu preciso uma luz. Não é impossível. Não. Pelo menos uns 15 dias por conta de agenda, né? Conciliar a nossa agenda, a agenda muitas das vezes do caminhão que eu tenho ali para ofertar. Eu dou uma consultoria completa. Ah, você tem transportadora? Você tem? Ai, Malu, não tenho nada. Vou deixar nas suas mãos. Tem tudo. Aí a gente tem os parceiros para isso. Então, pelo menos de 15 a 20 dias para a gente entrar num consenso, eu fazer essa visita, verificar quanto tempo, de repente, eu preciso para embalar, né? Quanto tempo esse caminhão vai precisar ali para carregar, enfim. Esse seu atendimento, eu vi você fazer uma consideração fora do país e tal, mas você, de uma maneira geral, atende Leme ou atende toda uma região? Toda a região. A gente gosta, assim, por exemplo, Campinas, Piracicaba, né? Americana, são pontos muito importantes para nós, porque está próximo. Tá? É um raio que dá para abranger, é tranquilo, até para que eu traga as minhas próprias alunas para dentro do projeto. Sei. Então, às vezes, eu estou lá em Campinas, minhas alunas de Campinas vêm para o projeto. Fui para São Paulo, era uma cliente de Pirassununga que ia se mudar para lá. De São Paulo, entraram comigo no projeto. Então, sempre pessoas que eu conheço junto comigo. Você faz primeiro uma reunião com a pessoa. Sim. Você vai fisicamente lá na casa, Sim. que antes da mudança, na casa original, Isso. e ali você, olha, aqui no quarto tem isso. Você vai analisando peça por peça. Isso, a gente faz a visita técnica, Tá. que é chamada, no local atual, para conhecer esse acervo, para começar esse trabalho da triagem, né? Entendi. Para que depois sim ela leve. Caramba. Aí eu vou para a Casa Nova também, para ver a Casa Nova. Sei. Amanhã, inclusive, tem uma agendada às 10 horas da manhã na Casa Nova. Já Sei. estou ansiosa para Você ver a já Casa fez Nova. aqui uma triagem, não é? Isso, E exato. aí já tem uma programação, Aham. porque você vai lá para conhecer o espaço Isso. e já vai falar isso aqui, eu vou colocar Isso, aqui. já faço uma prévia. Sei. É. Puxa, daí que eu falei, deve ser interessante você ter ali descrito, não é, de uma maneira física, o ambiente, e depois você com o computador falou, olha, esse sofá eu vou colocar aqui. Sim. Isso é mais comum ou Não não é muito tão comum, né? Tá. Não é tão comum. Mas se a pessoa mas quiser... sim, aí a gente tem essas parceiras, né? Da Aham. arquitetura, da design de interiores, Sei. que também ajudam a projetar essa parte. Eu acho mal barato o design de interior, porque de interiores, né? Porque, por exemplo, aqui, nós estamos numa sala, não é? E eu me lembro perfeitamente quando foi montar esse cenário artificial, né? O fictício. Inicialmente foi feito, parecia um escritório, quer dizer, uma sala de atendimento de médico, com as ripinhas. Eu falei, mas que negócio é esse? Eu falei, gente, eu quero... Vamos abrir na geral aí, Edu, quer ver? Edu, vamos para geral. Olha aqui. Eu falei, olha, eu quero alguma coisa que lembre um lobby de hotel, que lembre uma cobertura de um apartamento e tal. E aí, ó, você vê que tem o lustre, surgiu tudo isso, os tapetes e tal. Mas tinha que ter uma concepção. Sim. E como eu já não sou tão jovenzinho assim, uma biblioteca faz parte. Com certeza. Né, de bons livros, enfim. E ficou, eu
adorei, foi preciso. E a visualização, né? Trouxe esse sonho seu para o real. Então, e isso eu não muito sou um bacana. cara de especialista em design de interiores, mas quem ouviu captou exatamente. Tem a impressão que acho que é esse o exercício que você vivencia, né? Exatamente. No E teu também trabalho. a gente faz tudo isso na empresa. Né? Que hoje também o meu foco empresarial. o foco principal hoje mesmo é empresarial. Palestras, treinamentos, né? Hoje os 10 S's, que já não são mais 5, né? São os 10 S's, a gente implementa, a gente implanta. Então, mas eu não vou deixar passar. Primeiro, tô à vontade. primeiro. Olha lá. Nem que seja o primeiro 5. Na verdade, eu brinco com os japoneses, eu pedi permissão para que a gente iniciasse com os 5 últimos S's. Por quê? A gente vai trabalhar primeiro todo o desenvolvimento humano. Né? Então, a disciplina, o autodesenvolvimento, a corresponsabilidade, toda essa parte de entender o porquê para depois entrar com a triagem, o desapego, a própria organização, o lixo, a reciclagem, né? Então, hoje a gente faz esse trabalho também nas empresas e palestras de um modo geral para falar de organização. Por 2 vezes a AFA me chamou. Na verdade, eu falei, meu Deus, é fake, né? Porque Academia da Força Aérea, o que será que falta ali? Se quiser, acredite eu fiz se exame quiser. lá. Olha lá. Olha lá, tá vendo? O por isso que eu trabalho nessa área. Então. Acho que alguma coisa não bateu. Olha lá, acho que não deu o tico-teco lá, né? Eu fui lá ficar uma semana, no domingo, um lugar espetacular, Sim. café da manhã, nossa, sem nenhum, nada contra, mas foi... Não, incrível que você estava falando desse profissional, desse médico que estava te atendendo, e ele falou, olha, você não tem toque, você tem assim, uma aptidão para a organização. E foi exatamente depois que eu voltei da Força Aérea que eu descobri, falei, não, isso aqui não é para mim. Encontrando um amigo, eu estava triste e conversando com ele, eu falei, nossa, estou decepcionando meu pai e minha mãe. Ele falou, o que você vai bem na escola? Do nada. O que você vai bem na escola? Eu vou bem de português, vou bem de inglês, vou bem de francês. Ele falou, Vitória é comunicação. Ele falou, por que você não vai no jornal lá? E eu totalmente, menino ainda, você não vai acreditar. Eu saí, dei a volta no quarteirão, quando eu estou chegando no jornal, ô Paulo, onde você está indo? Um amigo meu, que é disc jockey, que aliás ele está em Leme, que é o Silvinho Star. Encontrei o Silvinho, ele estava saindo do diário, é interessante essa história. Ele estava saindo do diário, ô Paulinho, onde você está indo? Eu falei, eu vou aí no jornal aí conversar, ver se eu consigo trabalho. Ele falou, não precisa ir mais. Eu falei, por quê? Ele falou, acabei de fechar uma página inteira no domingo, e ele era disc jockey numa boate famosa que tinha lá, que era o Stone Age, e você vai fazer uma coluna lá, e nós vamos vender, e nós vamos ganhar dinheiro, e nunca mais eu saí. É esse médico que falou com você. Por isso que eu sempre falo, a gente não pode perder nenhuma oportunidade. Convidou para alguma coisa? Vá. Convidou para um cafezinho? Vá. Né? Tava conversando com o médico, fale. Né? Não estou contente, estou meio triste. Coisa linda isso que você está contando, porque você descobri a minha nova profissão, que na verdade já estava incutida. Que alguém visualizou isso. Vai saber de onde que veio encarregado essa mensagem de passar para você, né? Exatamente. E hoje eu só tenho a agradecê-lo já lá, né? Porque o Covid levou, mas enfim, se não fosse ele, né, me alertar que aquilo não era uma doença, mas talvez seria aí já uma nova profissão que estava chegando no mercado. Né? Ela é uma profissão nova ainda. Quanto tempo você está nesse mercado? 7 anos. Puxa 7 anos. Cabalístico. Exatamente. Então, assim, tudo isso foi por conta de uma pessoa muito querida, né? Muito querida. Todos nós temos um anjo, né? Exato, eu falo assim como a fala desse meu amigo Paulo de Kertz, já morreu também, ele trabalhava ele tinha agência de publicidade e propaganda no início, nos anos 70 e tal, 70 e alguma coisa, e foi maravilhoso, porque ele deu uma dica e eu sei a menor. Normalmente hoje você fala, mas eu preciso marcar, preciso ver um dia que dá para ir. Não, eu saí daquele lugar, era de manhã e fui em direção ao jornal. Como você foi achando lá que você tinha um problema, você tinha a solução. A solução. E sou extremamente ligada. Cheguei em casa, redes sociais, né? Comecei a digitar o que era, ver curso e tal. E naquele mesmo ano, em outubro, tinha um curso presencial em Campinas. Aí eu fiquei imersa em uma semana, falei, é isso que eu quero e ponto final. E como são as coisas, voltando em Leme, falei, agora, como eu vou divulgar isso?
né? Todo mundo me conhece, a Malu, a diretora do colégio, o que ela está inventando? Tá. Aí passei o telefone, liguei para uma amiga em comum que tem uma imobiliária, falei, olha, você vai vender uma casa, vai vender um apartamento. Se precisa de alguém para organizar, é comigo. Olha o que ela virou e falou, você não quer participar de um grupo de networking chamado de BNI? É uns homens aí tomando um café, conversando de negócio. Vai lá ver isso aí. Falei, onde que é? Eu falei, fui. Por fim, eu entrei nesse grupo, que é mundial de networking. Fiquei 6 anos, 3 anos na presidência. Aí foi onde a minha profissão deu um boom. Porque as pessoas começaram a entender o que era. Isso. E para, não sei se o tempo dá, até para que as pessoas que estejam assistindo fiquem como um alerta. Nesse mesmo grupo tinha uma nutricionista, né, minha amiga até hoje, Claudinha. Ela tinha um programa na TV Leme, na minha cidade ali. Tá. Ela não podia. Falou, você não quer ir no meu lugar? Falei, nossa, eu nunca fiz isso, eu não sei como que faz isso. Vai, o cara vai te perguntar, você responde. Falei, bom, pra mim, né, fácil. Sempre adorei, né, falar, comunicar, enfim. Depois de finalizado, o próprio dono me convidou também para ter um canal, né, um programa no canal, Canal 11 da TV fechada. Tá. Falei, gente, bora? Então era Organizando com Malu Correia. E começamos ali, isso, né? Então, do físico, da organização física, foi para a TV, foi para a empresa, foi para a Hotmart. Então, vai abrindo os leques, né? Os nichos. A gente tem que falar sim, mesmo sem saber. Depois você estuda, você batalha, você busca, mas não deixe de falar o sim, porque o não já tem. A Malu está tão ocupada que ela está procurando alguém especializado em organização para poder organizar a casa dela. Brincadeira. Querida, nosso tempo terminou. Eu queria te agradecer. Você é uma simpatia e você tem a fisionomia de quem sabe organizar. Você tem jeitão. Você falou, isso aqui você põe aqui, porque aquele lá. Parabéns. Muito obrigada. Eu quem agradeço o convite. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu e quando precisarem... Como é que eu acho você na rede social? malucorreia.consultoria. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas, às 13 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Conexão com o futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça-feira às 13 horas, com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o futuro, porque empreender é construir. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Olá, está começando mais um de A a Z Decor com Fabiana Zanqueta. E hoje você vai acompanhar comigo um dia de produção. Bora lá? Olá, sejam bem-vindos à casa linda de viver.
da minha cliente, antiga cliente, lá atrás, de 2000. E eu vou mostrar a casa que nós temos para fazer uma sala, que é a sala de TV. E aí eu já aproveitei, olhei aqui e falei, não, vou dar uma repaginada, já demos um up aqui na sala, vamos colocar o antes a todo momento dessa apresentação, para vocês verem como uma pequena mudança, a questão da proporção, da harmonia, do equilíbrio, como pequenos detalhes fazem toda a diferença e podem transformar a sua casa também. E você vai se inspirar agora com a nossa aqui apresentação dessa decor, com o nosso pequeno tour dessa transformação dessa casa. Vou mostrando então para vocês. Como eu disse a vocês, né? É uma história muito especial. Há mais de 20 anos, quando eu ainda estava lá começando a minha trajetória como designer, eu fiz a decoração aqui dessa casa. E uma das primeiras produções que eu fiz aqui também, aqui no Santa Olívia, que é um condomínio, né, aqui em Araras, e foi justamente agora que eu estou voltando, né, e com outras energias, com outras decorações. E aí eu chegando aqui à sala principal, ela falou, Fá, aqui eu não posso fazer nada por enquanto, somente depois. E aí eu vou chegar lá já já. Aqui então eu vou explicar para vocês que tava assim, sem tapete. Aí eu procurei o tapete que ela disse que tem aqui também, mas era bege com preto, tava bem escuro. Tinha 2 poltronas aqui. Essa poltrona estava 2 aqui e tinha mais outras 2 ali. Sabe uma coisa pesada? Essa árvore de Natal estava lá naquele canto, aquela mesa grande aqui, tinha uma outra mesa ali. Sabe aquela coisa pesada, cheia? Pronto, falei para os meninos, leva para o andar superior todas aquelas outras 2 poltronas, distribuí uma de cada lado, deixei o sofá dela, que é um sofá, olha só, é atemporal, né? Você pode estar usando sempre. Há muitos anos ela comprou comigo esse sofá, era bem retilíneo, na época usava-se bastante. O quadro que está aí, eu ia colocar em horizontal um em cima do outro, mas daí ela acabou de pintar novamente a casa e ia ficar parecendo o furo. Então eu falei, deixa assim mesmo, só troca a árvore de lugar, coloquei aqui do outro lado, e aí, olha, aqui ela tem uma janela, aqui já é a entrada, né? Um condomínio bem gostoso aqui, olha, aqui já tive a honra de fazer muitas casas aqui por aqui. E aí foi essa pequena mudança, né? Aí ela falou, essa mesa preta, Fá, eu não aguento mais. Eu falei, deixa comigo que eu vou dar um up. Eu usei somente objetos brancos, clarinhos, né? Olha, off-white, usei velinhas. Eu já fui buscar lá no quintal dela esse bonsai lindo. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Aqui assim, bem retinho. Olha, dela essa peça também, né? Eu coloquei uns livros, trouxe esse vaso lindo aqui, acho que deu um acabamento, a gente trouxe um pouco mais de naturalidade, que é uma outra versão, é uma outra fase hoje, né? Depois de anos, 20 anos, sempre com a mesma tipo de decoração, ela tinha muitas peças assim, mais antigas, peças clássicas. Então a gente trouxe um pouquinho da leveza, né? Olha, a gente trouxe um pouco mais dessa nova fase atual da vida da gente, que ia trazer a natureza, viver de um modo mais simples, mais leve, né? Então, olha só, eu aproveitei as poltronas, coloquei 2 almofadinhas, lá também 2 almofadinhas quebra-rim, e olha como ficou super charmoso, né? Aqui ela tem essa mesa, olha aqui o aparador, aí ela tem muitos muranos, ela falou, aproveita meus muranos, claro que eu aproveitei, estão aqui, olha, todos, está como uma galeria de muranos, como ela sempre comprou todos esses muranos, com a Fá, esse aqui eu me recordo da última vez que ela comprou, é maravilhoso, ela é daquelas que coleciona, sabe aquela pessoa que ama murano? Então ela tem até mais lá, mas eu selecionei alguns, olha, coloquei um aqui, uma base com livro, olha como ficou elegante, esse espelho também já estava aqui, até a Lídice falou, vamos trocar? Eu disse, não, olha só o espelho como vai refletir todo o lado de lá da sala, o lado oposto, vai refletir o belo, e acabou assim, para agora, né, se ela não quiser mudar, já deu para ficar bem bonita, já deu uma repaginada, dá para ela usar um bom tempo, depois quando ela quiser, a gente troca esse quadro aqui, tá, eu trocaria, também mudaria a cortina, tiraria esse chale, hoje eu ia tirar, mas depois achei, vamos deixar assim mesmo, né? Para deixar mais do jeitinho dela, para não ter tanto impacto. E aí aqui, olha, era um espaço bar, era bem pesado. Aqui, gente, tinha um nicho aqui, tá? Eu falei para ela, fecha, já que tava gesseiro aqui. Ela fechou, mas manteve todo o bar. E tinha muitas garrafas, muitas taças. Eu falei, tira isso tudo que a gente vai fazer uma galeria. Vai parecer que é um bar, mas vai ficar algo mais decorativo. Olha, eu trouxe aquela mesinha aqui ao lado de pedra, bem pequenininha, só para apoio. Deixei tudo vazio aqui, deu mais leveza, porque já tem a pedra, né? E aqui, todos esses cristais que ela tem, da mãe, da avó, sabe, coisas de família, eu até ia trazer as velas, a gente acabou esquecendo que eu não ia fazer essa decoração, nem sabia que eu ia fazer essa decoração, né? Eu fiz aqui um mimo para ela. E aqui a gente pode encher de velas, deixar tudo aceso, vai ficar lindo, aquelas velas que você coloca com pilha. E aqui, olha só, olha que bacana. Fui buscar lá no andar de cima, estava dentro de um quarto isso daí, e trouxe para cá.
ficou bem legal. E aqui, olha, a gente trouxe alguns objetos, né? Alguns objetos que dá leveza, mas tudo com esse arzinho de naturalidade. 2 quadrinhos, os peixinhos, aqui falando sobre o tempo, essa mudança, né? As garrafas simbolizando o bar. Ali embaixo, olha, instalei esse quadrinho, instalei outro aqui. Olha, com um toque de madeira para aquecer todo esse branquinho. Não coloquei mais nada, então ficou agradável passar por aí. Agradável de ver esse cantinho, né? Olha só. Gostoso, né, gente? Olha que mudança. Que mudança, hein, minha querida cliente? Espero que ela vá gostar. Ela tá lá no quarto dela com as cachorrinhas e daqui a pouquinho ela vem pra cá. Dá uma olhada só, o tapete ele é sintético. Olha como clareou. Nessa sala, quem tem piso escuro tem que trazer um contraste de tapete claro. Mas é muito claro, não é? Não, gente, é um tapete que ele não parece sujeira. Eu gosto bastante. Tem um toque de cinza no fundo e ele é o quê? Sintético, melhor ainda, né? Se você assiste esses bastidores e pensa, ai, eu queria tanto aprender a fazer isso também, deixa eu te contar. No meu curso Decora Fácil, eu ensino de forma simples e muito prática os principais pontos da decoração. É como se eu estivesse aí do seu lado, te mostrando passo a passo toda essa transformação. E aí, quer transformar a sua casa ou até começar a decorar de verdade? Então, clica no link da descrição e aproveita para se inscrever. Tenho certeza que você vai amar. Bom, aqui então, olha, ficou essa mudança. Eu acho que ela nem sabe que eu vou mudar. Até eu estava falando para ela, tá lá no fundo, eu tive que procurar o tapete dela. E eu falei, Mônica, olha, mudei sua sala, tá? Ai, não acredito. Então tá aqui a mudança que a Fá, ela merece. Cliente fiel, cliente que sempre me procurou, cliente que sempre me deu oportunidade, que acreditou na Fá sempre no meu trabalho. Muito obrigada. E aqui está o seu presente de Natal. A decoração dessa sala linda de viver. Olha como já mudou, né? E ela tem assim, aqui, gente, é uma casa que é bem escura, né? Tem bastante madeira, né? Então aqui é uma sala mais antiga, né? Olha só, madeira todo no corrimão da escada, o teto bastante madeira, tem o elemento pedra, usou bastante, né? Nos anos 90 a gente usou muito pedra, mas tem também muita luz, né? Olha só, tem aquelas janelas quadriculadas de vidro, tudo isso usou muito na época de 2000, né? Vamos ver mais agora, vou fechar aqui um pouquinho, gente. Vamos lá agora para a sala. Na verdade, ela me chamou para fazer essa sala. Então, aqui, gente, era a sala de jantar dela, tá? Então, vamos colocar aí o antes, que era uma sala de jantar. E aí, quando ela me procurou, ela me chamou com um pedido muito simples e muito sincero. Ai, Fá, eu queria tanto que você viesse, que nem que fosse só para repaginar essa sala. Né? E é claro que eu vim, porque esses reencontros aqui, né, fazem parte da beleza do meu trabalho, né? E é claro que eu vim, né? E estou muito feliz de estar aqui compartilhando desse momento. E essa casa aqui, vocês podem ver, olha, tem um estilo muito característico de uma época em que o contemporâneo, né, começava a se misturar com elementos clássicos. Olha lá, as janelas, né? A gente vê muito isso no pé direito duplo, no bloco de vidro lá em cima, né, que traz essa luz natural, nas portas quadriculadas, no piso de madeira, né? É uma arquitetura linda, importante, mas que com o tempo acabou ficando um pouco pesada. E essa sala aqui, então, era a antiga sala de jantar. O problema é que a família não usava mais, sabe? Era aquele ambiente bonito, arrumado, mas que não tinha função. E ao mesmo tempo, eles tinham um sonho, né? De ter uma sala de TV aqui no térreo, porque a sala de TV deles era lá em cima. Olha, aliás, está lá em cima ainda, né? Mas olha, toda vez que quer assistir uma TV, tem que subir. Aí eu falei para ela, mas Mônica, você usa essa sala de jantar? Não uso para nada, fica aqui só de enfeite. Então, o problema é que eles de fato não usavam, né? E não tinha função. E ao mesmo tempo, eles tinham esse sonho de ter uma sala de TV. Ela diz que eles adoram tomar vinho e assistir filme, né? E reunir com os filhos. Então, olha só que gostoso que ficou esse espaço, aconchegante, arrumado, organizado, não é verdade? E também trouxe aqui uma das coisas que eles adoram, assistir TV, num sofá bem confortável, né? De forma que fique bem organizada também. Então, olha só, daí, gente, então eu dei a ideia de trazer um sofá, falei para ela, vamos trazer um sofá, um verde, tipo um verde água, olha, bem pertinho, de longe assim, olha, parece um cinza, né? Mas, gente, é um verde água, tá? Aí,
É um verdinho água, muito bonito. Depende do ângulo aqui, parece mais verde água, que parece mais cinza, mas ele é verde água. O cachorrinho dela tá latindo lá. Tem esses bracinhos slim, porque aqui também se transformou não só numa sala de TV, mas uma sala de convivência, né? Aquela sala gostosa para eles sentarem, conversar, né? Passar momentos gostosos com os filhos. E aqui ela tinha esses nichos, que eu trouxe também somente os detalhes, olha só a decoração. Eu trouxe dos dois lados iguais, fiz essa simetria. Não queria que chamasse tanta atenção mais esses nichos com um monte de decoração. Aí eu coloquei essas duas bases, só para vocês verem, acho que nos bastidores eu mostrei isso aqui. Essa é uma base, olha, aqui é uma base, toda marmorizada, e eu coloco a folhinha em cima. Isso aqui, para que tem a função? É para poder elevar, eu quero usar um objeto pequeno, então eu consigo ter essas bases para crescer, a ganhar altura. E aí eu usei esse vaso, olha, que tem esses tons de verde e preto, dos dois lados iguais. E pronto, já ficou 4 nichos elegantes e tudo muito parecido, tudo igual, dos dois lados. Isso se chama simetria. Ali fora tinha um vaso aqui, outro mais lá, e esse pequenininho tava lá, gente, olha, nossas coisas aí. E aí, então, nós juntamos, falei para os meninos, junta e faz aqui um conjunto de vasos, maiores, menores, pronto, ficou bonito, fez uma composição ali. Aqui eu coloquei só uma caixinha para guardar as coisas, e esse móvel aqui é o móvel da TV. Colocamos aqui esse puff, trazendo terracota, um detalhe aqui com um livro, um colar, e aqui vai a televisão, tá? Hoje, para mim filmar aqui, como não tava televisão, eu pedi para os meninos só colocarem esse quadro aí, tá vendo? E aqui de frente, a gente trouxe essa tela muito linda, que ela tem 2,20 por 1,20, ela é muito elegante, e o que ela trouxe? Trouxe um movimento, trouxe esses tons que a gente usou aqui na decoração, o tom do verde, né? Para trazer esse frescor para essa sala. A ideia aqui desse ambiente é trazer frescor. O dourado, que é um toque que ela gosta muito do clássico, e o movimento, o fundo branco, né? Eu acho que ficou uma sala bem gostosa, né? E eu tenho certeza que eles vão passar momentos muito assim, se interagir muito aqui, momentos preciosos aqui junto com a família. Aqui, gente, olha, tem esse tapete, podem ver que ele tem essa sinuosidade, olha como que cria movimento e traz uma leve modernidade aqui para a sala. É um tapete com recortes orgânicos, olha como que ficou, e clareou também, né? Um tapete igualzinho ao da outra sala. E aqui, olha, eu usei essa poltrona. E ela falava, meu marido queria tanto uma poltrona nesse lugar, mas ela falou, mas não vai dar. Então eu fiquei quieta, eu já tinha falado para ela que dava, mas ela achou que não dava. Aí, olha aqui, deu e ficou lindo de viver. E eu ainda deixei ela verde, porque traz esse contraste bacana com a madeira, super amei. Em cima eu coloquei o quadro branco, esse aqui então sai, né? Mas para não brigar hoje, eu deixei assim, tá? Porque, na verdade, esses dois super combinaram. Coloquei uma mesinha de apoio já para o marido dela colocar a taça de vinho, que eu sei que eles amam tomar vinho. E aqui ao lado é uma mesa de apoio, que ela também já comprou, que fica aqui, olha, junto com o sofá, do lado aqui de apoio. Uma caixinha para se organizar. E ali, de frente naquela porta quadriculada, é a cozinha e a porta ao lado é o corredor que vai para os quartos. Ficou bem aconchegante, né? Ficou gostoso, um ambiente assim, gostoso de se ver, gostoso de sentir, trazendo aqui os 5 sentidos que eu acho que é muito importante para eles nesse momento, né? É isso, gente. Então, fico feliz de estar aqui compartilhando dessa casa. Olha o teto, quanta madeira, gente. Dessa casa, dessa transformação, que eu vou mostrando também o antes para vocês. Que essa sala, ela perdeu o sentido. Ela tinha perdido o significado, né? Através de uma mesa de jantar. E hoje ela ganhou, de fato, outro significado, um propósito maior, que é de interagir com os filhos, ela, o esposo também trabalha fora, e eu tenho certeza que agora, quando ele chegar, ele vai também ficar surpreso, e assim também os filhos. Aqui é uma escada, olha naquela época, as escadas mais estreitas, né? E hoje, já se fosse fazer uma casa, já seria diferente. Mas é uma casa muito bonita, uma casa que traz histórias dessa família, uma casa que eles cresceram juntos aqui, né? A família cresceu aqui. Então é muito gostoso compartilhar com vocês dessas mudanças. E claro, né, se você quiser que a Fá também transforme a sua casa, é só me chamar. Hoje essa casa, ela tem uma proposta mais leve, com mais frescor e mais funcionalidade. E ela não precisou quebrar nada. Na verdade, ninguém merece, né, tá morando e ainda ter pedreiro, pintor, né? Aqui a gente ainda pintou, dei as ideias para ela das cores. Então é isso. É isso. Uma casa muito gostosa, muito aconchegante para essa família querida. Então, até a próxima produção, até a próxima transformação. Casa linda de viver. Até, gente!
Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui.